Oi, gente, a paz do Senhor, amém, graças a Deus. Oi, gente, eu mudei aqui, viu, a posição aqui da câmera aqui, viu, para conversar aqui com todas vocês. Eu gosto muito desse verde, gosto muito desse verde, mas vamos lá, irmãs. Uma das coisas que nós precisamos estar muito atentas na nossa vida é a ignorância. Ignorância no sentido de ignorar o conhecimento das coisas, do funcionamento das coisas, de atos e situações, assim, de uma forma em geral. Nós precisamos sempre estar colocando diante do Senhor e pedir a Deus que o Senhor ele venha abrir a nossa mente, a nossa mentalidade, que ele venha expandir, né, a nossa consciência. A nossa consciência é o tribunal e é uma das maiores riquezas, viu, irmãs? Tudo começa na consciência, mas isso é um outro assunto e precisamos estar sempre pedindo a Deus, por quê, irmãs? Deus, ele é rico, ele é abundante, ele é o dono do universo, ele é a própria vida, né? Jesus, ele vai dizer que ele é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a ignorância, irmãs, traz muitos problemas para a nossa vida. A ignorância, irmãs, de um aspecto em geral. E eu falo isso por quê? Porque esse vídeo aqui, para falar de sujeira, eu entendo, eu compreendo que eu não tinha essa consciência e nem esse conhecimento desse espírito da sujeira. Eu não tinha consciência, eu não tinha o conhecimento. De alguns anos para cá, eu andei percebendo que o número de conteúdos, né, sobre o espírito da sujeira, direcionado para a espiritualidade, para o espiritual, para o divino, para Deus, tem aumentado. Mas naquela época não existia tantos esclarecimentos, assuntos dessa natureza. Eu creio até que tenha tido assim limpeza doméstica, rotina doméstica, mas para espiritualidade, libertação de entidades, nesse mais ou menos dessa experiência que eu tive, alguns anos atrás eu até andei procurando e encontrei pouco. Hoje, graças a Deus, tem bastante conteúdos relacionados a isso. Irmãs, eu quero aqui falar que esse espírito da sujeira em que Deus me revelou através do jejum e da oração foi um divisor de águas que mudou muito a minha vida. Porque eu não entendia por que eu me sentia mal dentro da minha casa. Por que eu me sentia mal no terreno aqui onde eu vivia. Por que eu me sentia mal, eu não me sentia bem. Então, irmãs e irmãos, é um tipo de uma situação que se você não tem o conhecimento, você não sabe nem como combater, como se livrar, como se libertar, como atuar de uma forma efetiva contra aquele mal, como eu não sabia. E graças a Deus, depois disso que eu comecei a falar aqui no canal, algumas mulheres nos procuraram e nos procuram no privado, buscando ajuda, buscando orientações, buscando, irmãs, direcionamentos nessa área, nesse sentido. Graças a Deus que Deus tem nos dado grandes esclarecimentos com relação a essa situação. Então, irmãs, o que acontece? Eu não tinha conhecimento e, irmãs, e foi um milagre, porque o próprio Espírito Santo foi me mostrando, ele me deu a visão clara. Raquel, isso é uma entidade, um demônio, olha aí. E eu vi ela indo para a casinha, e indo para a casinha que tinha aqui, né? Deus já me deu ali o discernimento, se alimenta disso, Raquel. E eu vou falar, irmãs, as paredes aqui eram sujas, eu não ligava muito. E frequentava a igreja, até pregava, ministrava irmãs. Então, assim,
Uma das piores coisas é a ignorância, você não observar, refletir. Tem gente que fala assim, né? Ah, porque isso é hereditário, eu tô com essa doença. Primeiro que a pessoa já toma a doença dos pais para si. E uma outra coisa também, né, a pessoa já toma, não, porque meu pai teve, minha mãe teve. Olha só, irmãs, olha o poder da palavra. A pessoa já toma para si. E uma outra coisa, irmãs, às vezes não tem nada de hereditário ali, de genético. Às vezes não tem nada de maldições, não tem nada de herança. E olha que isso existe, viu, irmãs? Maldições hereditárias existem. Mas às vezes nem é, irmãs. Às vezes é um padrão de comportamento repetitivo. Quer ver um padrão de comportamento repetitivo? A pessoa, os pais faleceram de problemas cardíacos. Problemas, né, no coração. Aí a pessoa, mas tem aqueles mesmos hábitos dos seus ancestrais. Não faz uma caminhada, não faz exames médicos, vive uma vida sedentária, come bastante açúcar, come bastante frituras, não faz nenhum exercício físico, não tá nem aí, não, eu como mesmo. E aquele sedentarismo, a idade vai chegando, daqui a pouco, irmãs, pressão alta. Ah, porque ainda repete, não, porque meu pai... Não, irmãs, às vezes, irmãs, é um padrão de hábitos. Vem cá, vamos analisar. Tá, mas teu pai e tua mãe teve, seus ancestrais tiveram, mas o que você tá fazendo? Você tá fazendo alguma coisa hoje ou você tá... Mãe, isso dá trabalho. Então, irmã, esse negócio de ficar, né, às vezes terceirizando, né, terceirizando, transferindo, aquela transferência de responsabilidade. Então, eu tô falando aqui de uma experiência que eu tive porque eu não tive o conhecimento adequado para entender que havia um mal atuando aqui no quintal, no terreno, na minha casa. E que tinha várias outras situações que eu nem sabia. Pasmem todas vocês, eu nem sabia. Você não sabe, nem sabia. Então, nesse vídeo aqui eu quero te encorajar. Uma das melhores formas, né, de mudar um pouco esse padrão é lendo e meditando na palavra. O segundo, livros, procurar ler e orar mesmo. Senhor, abra minha mente, me ajuda, né? Uma das piores coisas, eu li um livro que me impactou muito, eu esqueci agora o nome daquele livro, mas ele entrevista o diabo, o inimigo. É um livro de ficção, tá? Mas tem muita coisa ali que é verdade, irmãs. O autor lá, né, ele entrevista o inimigo, né, o diabo, Satanás lá. Ele entrevista, viu, irmãs? E eu tive que romper com um paradigma meu para ler um livro desse, porque eu não ia nem ler, né, devido a algumas crenças limitantes, né, enfim. Eu sei que eu li esse livro, irmãs, e eu, olhando bem a fundo aquele livro, a nível espiritual, tem muita verdade ali que o inimigo fala. O inimigo, ele fala nesse livro que ele atua na mente, e a palavra de Deus fala sobre isso. O inimigo, ele fala ali naquele livro que se ele atuar na mente da pessoa, ele destrói a pessoa. Ele fala que ele atua no vício. Uma das formas de aprisionar o ser humano é no vício, seja de pornografia, de tudo. Hoje são vícios de jogos, né? Uma outra coisa que é o tema aqui desse vídeo, ele atua na ignorância, no conhecimento das coisas. Então, eu quero aqui falar que o Senhor nos ajude, a nossa oração hoje, que o Senhor nos ajude
E eu creio que esse vídeo aqui parou na pessoa certa, que é você. Se há algum mal aí na sua casa, sobretudo relacionado ao espírito da sujeira, precisa de uma mudança, de um alinhamento nesse sentido, nessa área, peça ao Senhor que certamente Ele irá lhe dar estratégia para você vencer esse mal e vários outros males. Que Deus abençoe. Fica na paz.